Então, vamos de novo falar mais um pouquinho sobre língua portuguesa. E agora vamos falar de argumentação. É muito mais fácil corrigir crase, corrigir vírgula, com S ou com C, do que corrigir um problema de argumentação. O primeiro ponto é: escrever é um processo. Não dá para fazer um curso de 8 horas e aí, nossa senhora, eu fiz o curso no fim de semana, saí perfeito, vou passar em qualquer concurso, porque eu aprendi a escrever. Não é assim que funciona. Não é uma regra que você decora ou uma fórmula e aí você só vai preenchendo com algumas palavrinhas. Antes de tudo, exige de quem vai escrever uma curiosidade científica até, de entender, estudar, pesquisar antes de começar a querer escrever sobre alguma coisa. Eu tenho pós-doutorado em letras e linguística e mesmo assim, se me pedirem para escrever alguma coisa sobre física, mecânica, biologia, eu não vou conseguir fazer um bom texto pelo simples motivo de que eu tenho um instrumento, eu tenho a habilidade, mas eu não tenho o conteúdo. E sem isso não dá para fazer uma boa redação. Antes de mais nada, portanto, para um texto conseguir densidade argumentativa, profundidade, tem que haver um levantamento de informações estimulando o contraditório, né? Pegar várias fontes diferentes para não ficar numa bolha, que quem fica em bolha não contribui para o conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Então não queira milagres, porque não vai acontecer. Não tem, por exemplo, recuperação para redação, porque não tem como você falar, olha, então você vai virar agora o The Flash, você vai de uma vez e pronto, você aprendeu. Tem que ter disposição e tem que mudar um comportamento de escrita. Olhar para a folha em branco e ficar lá, oh meu Deus, isso aqui é o túmulo do pensamento, não é assim. Rabisca, coloca o seu cérebro ali interagindo com o papel, ele não é um monstro. E você nunca vai escrever e de primeira vai sair o texto final. Não existe isso, nunca. Primeiro um rascunho, um levantamento de ideias, uma esquematização, depois começar a ordenar isso nos parágrafos, trazer exemplos, ver que informações podem ser acrescentadas, é refazer, refazer, refazer e refazer, sem preguiça. Não adianta fazer, vou escrever 40 redações no mês, você vai cometer o mesmo erro nas 40. A reescrita é algo extremamente mais produtivo. Então, a gente vai trabalhar um pouco nesse vídeo, baseado na minha experiência de décadas como professora e como quem já trabalhou em elaboração e correção de provas de concurso. Como nós somos milagreiros, a gente acha que existe um processo mediúnico, né? Nós falamos assim, eu tenho fé, eu vou vibrar positivamente com o universo, que na hora eu vou receber uma iluminação e vou escrever bem. Então, para essas pessoas que acham que existe milagre, Nossa Senhora das Letras manda um recado. Amado filho, faça aqui essa centena. Todo dia, ao deitar, pegue um livro e leia 2 capítulos. Se ficar com sono, lê ajoelhado no milho. Durante essa simpatia, fica bem caladinho. Se a tentação de falar sem saber vier, fique com a língua trancada e pegue um jornal para ler. Se ficar lá só lendo o título, o demônio da ignorância te adota. Leia muito e tome nota. Escrever sem ler é cantar mugindo com as letras todas fugindo. Depois de 2 meses nessa sentença, o texto vai melhorar e você verá o milagre. Leia pelo menos um livro e 12 reportagens por mês para manter o pedido. Se não entender, ler. Se ler, escrever. E sempre pesquise para um bom trabalho. E Deus nos livre do Olavo de Carvalho. Reza isso pro resto da vida, tá? Tem que seguir o protocolo da oração, que se você perder o ritual ali no caminho, já não vai dar mais certo, tá bom? E outra coisa, em épocas de internet, parece que a autoria virou uma bagunça. 2 coisas. Conhecimento autogerado, isso não existe. Não existe. Não, eu não vou ler os outros, eu não vou pesquisar os outros, porque isso vai contaminar a sapiência imensa que habita em mim. Isso é uma bobagem. Quanto mais você estuda, mais você é inteligente. E não é questão de copiar a ideia do outro.
É aprender com o outro e, a partir dele, construir a sua própria reflexão. Originalidade não é falar sobre algo que ninguém nunca falou. Cada indivíduo é um só, certo? A própria palavra diz isso. Então, originalidade é, dentre todo o conhecimento que você amealhou, que as pessoas têm à sua disposição, você vai contribuir dando a sua perspectiva, a sua reflexão, o seu posicionamento. Isso é autoria. Erudição é você ler de verdade, não é para ir ler lá no oráculo do Wikipédia, não. Você lê, aprender e dizer, olha, a partir da leitura do fulano, desse livro, dessa reportagem, eu gostaria de discutir de nomes. E não sofra da síndrome de Clarice Lispector, coitada. Por quê? Porque hoje existe essa história dos quadrinhos, citação, e a gente sabe fazer o teatro direitinho do discurso de autoridade. Coloca uma coisinha mais ou menos ali, autoajuda, coloca o nome de alguém, o Shakespeare da vida, o Machado de Assis, e pronto. Criei pílulas de sabedoria do dia a dia. Não compartilha aquilo que você não tem certeza. O Drauzio Varela tem um caso bem interessante, porque circulou muito nas redes sociais uma época, um quadrinhozinho colocando assim, que se investe mais na indústria da cirurgia plástica do que na cura do Alzheimer, e que no futuro teremos velhas com grandes peitos e sem lembrar de nada. E isso correu como se fosse uma frase dele, ele nunca disse isso. Ele foi ganhar um prêmio e ele foi elogiado por essa frase na cerimônia, e algo que ele nunca disse. A gente está muito usando esses terminhos, fake news, eu prefiro dizer assim, notícias, apropriação de um discurso que não é legítimo. Você não foi até a fonte e pesquisou, você virou simplesmente um papagaio, um elo de transmissão. Não foi você alguém que dentro dessa cadeia construiu alguma coisa de útil. Tome muito cuidado, portanto, dos dois lados, de referenciar quem você leu de verdade, não vai sair por aí feito um papagaio, e de verificar sempre a fonte. E sim, quem copia texto dos outros é um imbecil, porque não é capaz de pegar um livro, estudar e fazer por si próprio. Respeite os autores, dê sempre a referência do texto deles, ok? Bom, primeira coisa é, se eu não tenho assunto, se eu não tenho informação, e eu tenho até uma facilidade de estrutura, pode acontecer de eu ter um texto de 30, as famosas 30 linhas, uma ideia só, e o resto é repetir essa ideia com palavras diferentes. Parece que estava avançando, mas não está, porque um bom texto, ele gira em torno dos argumentos que ele apresenta e da exploração desses argumentos. E aí você pode ficar um texto muito bem escrito, sem problema de vírgula, sem nenhum problema de concordância, com palavras polissílabas, palavras com 5 sílabas ou mais, e não dizer muita coisa. Por isso que tem que haver um planejamento, um estudo, ver que ideias você vai elaborar, porque olha só, o mesmo texto escrito de maneiras diferentes. O combate à violência doméstica só poderá ser efetivo se medidas públicas forem implementadas e fiscalizadas, ocupando-se também com os cuidados pós-denúncia às mulheres vítimas desse crime. Então, está falando de combate por medidas públicas e que tenham um cuidado com as mulheres após a denúncia, certo? Aí continua na redação e escreve: se o Estado não se responsabilizar pelo combate à violência doméstica, ela continuará acontecendo e as mulheres precisam de serem protegidas depois da denúncia. São frases muito bem escritas, mas que dizem a mesma coisa ao final. Quando você afirma, você confirma e você explica. Então, o que eu entendo por medidas pós-denúncia? Que medidas seriam essas e por que a política pública é tão importante para o combate disso? Não dá para fazer um bom argumento sem pensar no porquê, na causa, na origem e até onde isso vai dar. Reveja sempre o seu texto e pratique o desapego. Ai, mas eu escrevi 30 linhas, demorei 3 anos da minha linda vida. Não. Se ficaram ruins, risca, joga fora, começa de novo, desapegue. Porque esse negócio de ficar pegado numa ideia, nossa, essa minha ideia é tão boa que eu vou repetir várias vezes aqui para ter certeza que a pessoa pegou a minha ideia. Se está escrito, está na pedra. Se ela está lá, ela está lá. Você não precisa ficar igual muriçoca ao redor da sua ideia. Frases muito extensas. É erro? Não.
Se você tem domínio de escrita e você faz uma frase extensa, mas o seu leitor, que é um dos papéis principais da sua escrita, é quem vai ler, se ele segue e consegue entender quem é o sujeito, quem é o predicado, quem está falando de quem, sem ficar interpolando demais uma história na outra, igual fofoca de comadre, né? Que a fulana, que é a filha do João, que casou com cicrana, que a cicrana era não sei o quê. Aí se você tem esse domínio, não tem problema. Agora, uma coisa é, se você faz uma frase imensa e as informações vão se truncando no caminho, pense sempre em quem vai ler o seu texto. Põe uma pessoa, não põe um leitor genérico não, que aí você não vai dar muita moral. Mas pensa assim, nossa, se fulano fosse ler o meu texto? Olha só isso aqui. A violência contra a mulher é sustentada pela misoginia construída pelas relações sociais, familiares e por meio da interferência do poder público que não oferece real estímulo à diminuição das desigualdades, mesmo havendo muitas ONGs mais preocupadas com o combate às agressões por meio de denúncias e informações, que só tem aumentado pela coragem das mulheres em finalmente procurar os meios legais de proteção. É muita informação. Quais são as bases da misoginia, o poder público que não interfere, as ONGs que estão mais preocupadas, as mulheres com mais coragem, a gente tem muitas informações. Seria bom que fazer o exercício do ponto final. E, além de tudo, você não pode ter um parágrafo constituído por uma única frase. Ah, mas a frase é imensa. Não dá, você tem que ter várias frases na composição de um parágrafo. E mais uma dicasinha aqui, agressões e informações. Está vendo que deu uma rima? Em dissertação é bom evitar essas palavras que têm uma sonoridade semelhante. Dá uma volta no discurso para isso. Evite repetir excessivamente a mesma palavra. Isso é um problema típico de quem lê e não relê. Porque você lê, dá uma distanciadinha, quando você volta, e nossa, o que eu queria dizer com isso aqui? Tá confuso, não é assim. Repetir muito a mesma palavra é pobreza de vocabulário. Isso faz o seu poder de texto diminuir muito. Então, olha só. O feminicídio tem aumentado muito no Brasil. Mesmo com a lei do feminicídio, as mulheres estão morrendo cada vez mais vítimas de violência doméstica. Essa violência acontece contra as mulheres, mesmo dentro de casa, e deve-se respeitar o direito das mesmas. Falei, olha só, 5 linhas, feminicídio 2 vezes, mulheres 2 vezes, violência 2 vezes. Ah, então vou usar só um sinônimo aqui no lugar de cada uma. Não. Trabalhe a sua frase para que você não tenha que fazer tantas repetições. Aí ela vai ficar mais objetiva, mais sequinha, vai ficar mais clara, mais didática para quem vai ler. Uma coisa também que eu digo é que quem usa mesmo, mesma, das mesmas, dos mesmos, vai para o inferno. Porque isso é a coroação da pobreza de linguagem. Você pode construir uma frase bem feita o suficiente para não ter que usar esse termo desgraçado de horroroso. Não usa não, faz isso com você não. Você é melhor que isso. Agora, tudo isso aqui eu coloco em 3 linhazinhas. Mesmo com a aprovação da lei do feminicídio, o número de mulheres vítimas de violência doméstica vem crescendo. 3 linhas, retirou a repetição, a ideia está aí sequinha, clara, pronta para o leitor ler, sem ter que ele ficar dando voltas de adivinhação. Aqui, essas expressões que exigem continuidade, é exatamente isso. Você não começa uma frase com pronome relativo, porque o princípio dele é que tem que ter alguém antes dele. O sendo que, subindo, o gerúndio, começando uma frase, é errado? Não. É errado se você dá um ponto final sem a frase continuar. Que todos os canais de comunicação já realizam. Aí eu penso, tá, cadê o resto da frase? Ficou incompleta. Então já começou errado. Sendo que foi feito pela Lei Maria da Penha. Sendo que foi feito pela Lei Maria da Penha o processo de criminalização da violência contra a mulher. Aí continuando, não tem problema, mas a frase deve ter as informações subindo aqui, aumentando aqui. Fechar um ponto final sem expandir essa frase é um erro básico de escrita. Aqui, de novo, busque dados objetivos e cite as fontes. O estudo Diretrizes Nacionais, Feminicídio, lançado pela ONU em parceria com o governo federal em 2016, reforça que as circunstâncias do feminicídio incluem, olha só, já deu um documento,
precisou de onde ele veio. Agora, olha, inclui a violência nas relações familiares, mas aí vai explicar agora que tipo de violência são, mas também situações de maior vulnerabilidade, e dá como exemplos a exploração sexual, o tráfico de mulheres e a presença do crime organizado. Em suma, concluindo, por fim, são expressões que você não precisa utilizar no seu texto, na sua conclusão. Seu texto tem que dar sozinho o caráter de conclusão. Essa palavra aí só vai empobrecer. Em suma, explica que as formas de violência envolvem a imposição de um sofrimento adicional para as vítimas. Exemplos, porque o leitor não tem que ficar adivinhando o dado genérico. Violência sexual, cárcere privado, emprego de tortura, uso de meio cruel ou degradante, mutilação ou desfiguração das partes do corpo associadas à feminilidade e ao feminino. Rosto, seios, ventre, órgãos sexuais. Olha, é o mesmo tamanho do parágrafo anterior ali e a quantidade de informações que ele tem. Nossa, tudo isso num parágrafo? Sim, agora imagina um texto com 4 parágrafos com essa densidade argumentativa. Esse é um excelente texto. Ficar ralentando, dando informações genéricas, isso não vai trazer nenhuma contribuição para o seu texto. Feminicídio é uma coisa muito ruim, todos nós temos que nos dar as mãos, mudar a sociedade para que as mulheres tenham direito. É uma frase que, se você tirar feminicídio, parece colocar racismo, colocar violência contra o patrimônio, serve para tudo. E o que serve para tudo não diz nada. Por isso que é sempre isso aqui que você busca em cada parágrafo. Viu como tem que estudar? Outro ponto importante. Não são apenas homens passíveis de serem punidos por feminicídio. Em uma união homoafetiva, se uma mulher sofre violência e humilhação da parceira e é morta, a pessoa que praticou o crime também terá de responder por feminicídio. Pequenininho, olha a quantidade de informação, quanta a gente aprende. E a gente já sabe que a autora do texto está indo para a direção de vamos acabar com o feminicídio. Aí observe que eu coloquei a autora, o nome do material e principalmente onde você pode encontrar esse material que eu utilizei. Eu vou guardar minhas fontes, my precious, isso é uma burrice. Compartilhar a informação, dar validade para o seu texto, falar, vai lá olhar, não estou mentindo não. E é uma engrenagem que é colocada em funcionamento porque as pessoas vão se informando cada vez mais. É aquela história das 1001 noites, uma informação leva a outra e de repente, olha aí você, fazendo intertextualidade, comparando, relacionando coisas que talvez as pessoas nem tinham conectado. Você vai citar no seu texto autor, o ano, onde você conseguiu. De preferência, faça uma paráfrase. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Coloque a informação nas suas palavras e cite de onde você retirou essas informações, que é indireta. A direta, que é aquela que você copia, você não pode ocupar um espaço muito grande no seu texto copiando a ideia dos outros. Então, 3, 4 linhas ali no máximo, entre aspas, para que você não perca a autoria do seu texto. Na próxima a gente continua falando de argumentação, está aí a minha logo, porque não é porque a gente é acadêmico, estudioso, criqui, feminista e os istas que as pessoas criticam sem conhecer, que a gente não é bailarina, que a gente não vai feliz pela vida. Beijo.